Meus comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, estamos aqui com o nosso podcast Tereré na Guampa. E hoje com um convidado super especial que eu tenho certeza que será de grande valia para os seus conhecimentos. Estou aqui com o Dr. Rafael Chaia, inclusive neto de um grande amigo meu já falecido, o Benjamin Chaia. Saudade. Sobrinho. Ah, você é sobrinho dele? Sobrinho. Sobrinho do Benjamin? Foi sobrinho. Ele é irmão do meu pai. Ô, Mike. Puxa vida. Foi esse ano. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Mas é uma pessoa maravilhosa. Bem, o doutor Rafael Chaia, advogado pós-graduado em Direito Digital. Também ele é graduado em Direito Criptoativos e Blockchain pela Escola Superior de Magistratura Federal do Paraná. Pós-graduado em Direito Ambiental, mestre e doutor em Desenvolvimento Local, mestrando em Direito Privado Europeu, Inteligência Artificial e Garantias Fundamentais pela Universidade de Reggio Calabria, pós-doutor em Novas Tecnologias e Direito pela Mediterranean International Center Raman Anites e também professor de Direito Digital na Universidade Católica Dom Bosco. E mais coisas que tem por aí, que o currículo dele é 2, 3 páginas, uma pessoa muito especializada que vai contribuir para que o nosso podcast hoje seja realmente de alto nível. Muito obrigado, doutor Rafael, por estar aqui conosco. Agradeço o convite, uma honra. A honra é toda minha, né? O seu pai era o Chainha, o Chaia Jacob Neto. Faleceu em agosto. Também em agosto, né? Que bom. Bom, que bom que o senhor está aqui conosco e vamos falar sobre muitos assuntos importantes. Principalmente, vamos começar com a era digital. Eu sou do tempo analógico, né? A era digital modificou. Antigamente, a internet, que eu falo, alguns anos atrás, a internet era terra de ninguém, né, doutor? Mas as pessoas faziam o que bem entendia. Esse é um ponto que é legal, porque a história da internet ela se resume praticamente nos últimos 30 anos. A internet comercial, como nós conhecemos, ela foi criada em 1990 por um cara chamado Tim Berners-Lee, que criou ali como aquela interface visual que a gente conhece. Ela já existia no período da Guerra Fria, como meio de comunicação, mais seguro, etc. Era discada, né? Internet discada. Quem é dessa época sabe que tinha que esperar até meia-noite para poder usar. Eu sou. Caía toda hora, não podia tirar o telefone do gancho. Mas a grande revolução, a grande transformação digital que a gente nota... Não, obrigado, daqui a pouco eu pego. Tá. A coisa que a gente mais notou no início é que ela começou como um meio de comunicação, então as pessoas no começo não deram muita importância, e daí veio esse paradigma da terra de ninguém. Você não dava aquela importância porque é só um meio de comunicação como rádio, TV, a gente usa as leis que nós temos. Só que ela começou a crescer. Ela começou aquele processo de transformação digital que um autor chamado Pierre Levy chama de cybercultura. A gente começou a ficar cada vez mais dentro da internet. E se a gente for pensar bem, a pandemia recentemente nos empurrou de vez para o digital. Direto. A gente hoje, o que a gente faz? A gente trabalha pela internet, a gente faz compras pela internet, a gente consome conteúdo pela internet. Transmite programas pela internet. O cinema perdeu espaço para Netflix. Então, assim, mudou o paradigma realmente. É uma brincadeira que eu costumo fazer com os meus alunos. Se você sair de casa e esquecer a carteira, você não volta. Mas se você esquecer o telefone, você volta para buscar. Para pegar o telefone, você volta para buscar. A pessoa não vive mais sem celular, né? Porque a gente não fica mais conectado. Aqui, né? Exato. Conectado com o mundo. Exatamente. A gente fica 24 horas por dia conectado. E aí a gente precisa começar a trabalhar também os cuidados. Isso. Quais são os danos que o celular ou a pessoa excessivamente trabalhando não só no celular, como também em computador? Existem problemas de saúde reais, inclusive a Organização Mundial de Saúde já classifica o vício em internet e o vício em celular, computadores, etc., como uma doença. E existem também os danos sociais. Tem um autor chamado Lipovetsky que ele fala sobre o processo de hiperindividualização. O que acontece? Você fica tanto tempo conectado e tudo que você tem à disposição na internet é tão voltado para você que você se coloca no centro de tudo. E você acaba, paradoxalmente, estando hiperconectado, mas ao mesmo tempo centrado em você mesmo. Você começa a se isolar.
Você começa a estimular, por exemplo, aquelas câmaras de eco, aqueles grupos fechados que só discutem os mesmos assuntos, não estão abertos para divergências. Você agrava, por exemplo, socialmente falando, processos de polarização, distanciamento das ideias opostas e a ausência de diálogo entre elas. Então tem N problemas que podem surgir se não houver cuidado. Como qualquer coisa na vida, em excesso pode fazer mal. Dr. Chaya, por exemplo, hoje as redes sociais tomam conta de tudo, né? Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tudo isso aí. Muito bem. Existe a lei de proteção de dados. Sim. A Lei Nacional de Proteção de Dados. Como que funciona isso? Porque hoje, se você vê os grupos de WhatsApp, tem grupo de tudo quanto é jeito, e o pessoal fala o que bem entende, ofende quem quer que seja, etc, etc. Quais são as penalidades quando uma pessoa coloca ou no Face, ou no Insta, ou em qualquer outra ferramenta, ofendendo a pessoa? As pessoas precisam entender que a internet já não funciona mais como o quintal da casa delas. Não é. Não é aquela terra de ninguém como muita gente pensa. Desde a aprovação do Marco Civil da Internet, isso lá em 2014, já vai fazer 10 anos, Lei 12.965, o artigo 19 do Marco Civil ele é claro em dizer que você é responsável pelo que você fala. A gente tem que entender uma coisa, liberdade de expressão. O Marco Civil da Internet ele faz um trabalho muito bom na defesa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão aparece 5 vezes, pelo menos, dentro do texto do Marco Civil. Ela é um fundamento no artigo 2º, ela é um princípio no artigo 3º, ela é um direito no artigo 7º, ela é um requisito do artigo 8º e é uma garantia do 19º. Então ele defende a liberdade de expressão, o Marco Civil. Só que as pessoas precisam entender que liberdade de expressão comporta responsabilidade. Não ofensa pessoal. Exato. Princípio socrático clássico. Não existe liberdade sem responsabilidade. Isso. Você pode falar o que você quiser, mas você responde pelo que você falar. Isso. A pessoa faz uma ofensa numa rede social. Ela tem que saber que ela está sujeita a responder por injúria, que é um crime previsto no artigo 140 do Código Penal. Ela pode responder por um dano moral do 186 do Código Civil. Isso se não for uma situação pior, como uma calúnia, uma ameaça, um racismo. Então as pessoas precisam compreender que as coisas que elas publicam na internet podem gerar consequências. Você não precisa ter medo de publicar na internet. Você não tem que viver com uma paranoia achando de não, eu tenho que pensar muito bem o que eu vou escrever. Não. Escreva na internet como você conversaria com as pessoas no seu dia a dia. Você não vai sair xingando as pessoas no seu dia a dia. Por que na internet você vai fazer isso? Exatamente. Então a gente tem que começar a replicar mais o nosso comportamento do dia a dia também no ambiente virtual. A gente tem que trazer essa cultura de convivência e saber que você não pode levar essas ofensas de forma impune. Porque você vai responder por isso, infelizmente. Dr. Chaya, tem muitos golpes também que as pessoas se utilizam das redes sociais e também de Facebook, Instagram e etc. Essas ferramentas que tem aí. Como que a pessoa pode identificar um golpe ou não? Por exemplo, eu vou até explicar praticamente que nós até denunciamos, de que uma pessoa colocou, várias pessoas, não sei se grupo que foi, colocou uma propaganda. Depois embaixo saiba mais. Quando a pessoa se interessa por aquilo que está sendo anunciado, quando clica no saiba mais, aí parece que dá alguma coisa. A pessoa pede dinheiro, ou clona o celular, o número. Ou pega seus dados. Pega os dados para etc, para etc. Como que funciona isso? Como que as pessoas, o senhor que já é professor e vai orientar, como que as pessoas precisam, que cuidados as pessoas precisam ter para não cair nesse tipo de golpe? Eu costumo fazer o seguinte paralelo. Quando você vai sair de casa, você não confere se trancou a porta da casa? Com certeza. Você não vai ver se você fechou a janela? Quando vai parar seu carro na rua, você não escolhe parar num lugar iluminado? Você não confere se você ativou o alarme? Isso é cultura de segurança. Sim. Por que a gente não está levando essa cultura de segurança também para a internet? Você recebe uma mensagem do tipo: você ganhou 5 mil reais. Clique aqui para mais informações. Espera aí, de onde que eu ganhei isso? Tem que desconfiar. No SMS tem de monte, né? Exato. Aparece lá, você ganhou isso, você isso. Olha só o que você vai receber. Eu canso de dizer. Aqui. Exato. Eu falo assim, gente, você não faz nada direto pelo telefone.
Aconteceu ontem com uma conhecida minha. Ligaram para ela, eu estou representando aqui o banco tal, estou entrando em contato com você porque mudaram a senha. A gente viu aqui no sistema que mudou a senha do seu banco e a gente percebeu que fizeram uma compra aqui de 2.000 no seu cartão e a gente quer verificar se foi você e quer te ajudar. Ela na hora me mandou mensagem: Rafael, fizeram isso. Eu falei assim: você não conversa com a pessoa, você não faça nada por telefone. Agradece, desliga e entre em contato com a central do banco no número que está no verso do seu cartão. Que número que te ligou? É um número aqui, 8008-0101. Falei, esquece. Código de área 67? Código de área 67. Esquece. Liga para a central que está no verso do cartão. Ela pegou, ligou. Recebi uma ligação de vocês me falando isso. A atendente do banco falou para ela: olha, realmente eu estou verificando, mudaram a senha da sua conta, mas ninguém fez compra no seu cartão. O que o golpista fez? O golpista conseguiu entrar na conta, só que quando você entra na conta no computador, você não tem acesso a nada, porque você precisa autenticar pelo celular. O que o golpista fez? Mentiu que tinham feito uma compra no celular dela para convencê-la a entregar o código de autenticação para eles conseguirem acessar pelo telefone e a partir daí fariam empréstimos, transferências, Pix, tudo. Então alguém te ligou, fizeram uma compra no seu nome, fizeram um empréstimo no seu nome. Golpe da tabela Pix, por exemplo. Faz um Pix de R$500 que você vai ganhar R$1.000 aqui de volta. Gente, isso é golpe, isso é fraude. Tá desconfiado que alguém possa ter feito alguma coisa na sua conta bancária? Agradece e desliga. Não faz nada pela ligação que te fizeram. Entra você em contato com o banco, entra você em contato com o seu gerente e verifica essas informações. Mas aprenda a desconfiar. Porque gente para aplicar golpe de má fé hoje na internet sobra. É verdade. Então a gente tem que criar essa cultura de segurança na internet, de desconfiar de tudo que aparece. Um médico conhecido, amigo nosso, de muitos anos, eu conversei com ele e falou: Picarelli, você sempre fala não assine nada sem ler, não é verdade? Eu falei: sim, é uma frase conhecidíssima aí. Eu falei: agora você tem que falar assim, não passe seus dados pessoais para ninguém. Eu falei: por quê? Porque eu acabei caindo na besteira numa SMS que eu recebi, dizendo que era do banco, eu passei todos os meus dados e tudo bem, deixei tranquilo, pensei que era do banco mesmo. Porque veio inclusive o emblema do banco e tal. Sim. Muito bem, o que o golpista fez? Comprou muitas coisas no nome dele, muitas coisas, parceladamente. Por que ele não desconfiou? Porque o malandro comprava e pagava as prestações, normalmente. Pagava, fez empréstimo, aliás, fez empréstimo no nome dele, de um valor grande, mas pagou todas as prestações, tudo direitinho, conforme no nome dessa pessoa, usando o nome do outro. Por que ele descobriu? Porque ele deixou de pagar 2 prestações. Aliás, 3 prestações. Deixou de pagar 3 prestações. Aí veio a notificação para ele. Veio a notificação para ele. Mas eu não emprestei dinheiro nenhum. Aí ele foi no banco que ele descobriu o golpe. Mas o prejuízo dele foi apenas 3 prestações que ele teve que arcar e reverter toda uma situação. Mas vale a pena a gente destacar o seguinte: os tribunais hoje eles já estão colocando a responsabilidade cada vez mais voltada para os bancos. Porque os bancos, o que acontece? Os bancos conhecem os seus hábitos. Ele sabe a sua movimentação, ele sabe como é que é o seu histórico, o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, quanto você está acostumado a gastar. O banco tem condições de monitorar as movimentações. Toda a razão, algo que me surpreendeu, até falei com o gerente do banco, que é meu amigo, diretor, um dos diretores do banco que a gente opera. Eu falei: eu quero parabenizar pelo sistema, porque eu nunca tinha recebido isso. Mandei um Pix para pagar uma conta, um Pix. O banco imediatamente falou: você não está acostumado a mandar Pix para essa pessoa. Você confirma ou é desconhecido, conhece, reconhece? Não. Eu falei: não, eu reconheço. Daí eu falei: ok, então nós vamos autorizar o pagamento desse Pix. Eu achei interessante, porque veio o Bradesco, eu até fiquei meio desconfiado, falei: epa, mas eu verifiquei realmente que é realmente um sistema de segurança do próprio banco. Esse é um mecanismo que foi criado pelo Banco Central em novembro de 2021, chamado bloqueio cautelar. ProPix. ProPix. É ProPix, ele foi criado ProPix. Você faz um Pix um pouco diferente do que você está acostumado a fazer, o banco retém para confirmar a transação.
E eles criaram ainda uma outra ferramenta junto, que é o mecanismo especial de devolução. Que se você comprovar por meio de um boletim de ocorrência que você foi vítima de uma fraude e tiver dinheiro na conta, eles devolvem o dinheiro para você. Doutor, um fato que aconteceu com o meu filho, que o senhor conhece, é seu aluno de direito. Ele foi, nós temos conta, no caso tem um cadastro, conta numa determinada loja de departamentos, e ele falou, pai, posso usar o seu crédito lá na loja e tirar o negócio para os seus netinhos? Eu falei, não, à vontade, vai lá. E ele foi numa loja, no shopping e tal, chegando lá falou, pai, alguma coisa está esquisita aqui. Eu dei o seu CPF para fazer o crediário e não está no seu nome. Falei, como? O meu CPF não está no meu nome? Não, está no nome fulano, 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 ciclano. Falei, então você vai procurar o gerente aí da loja, né, e vai denunciar isso. E se não retirar isso, não resolver, ela vai na polícia. Né? Imediatamente. Mas falou com o gerente da loja lá, ele falou, não é possível isso ter acontecido. E reverteu a situação. O meu CPF no nome de uma outra pessoa, que eu nem sei quem é, e por que está ali no meu crediário. Para ver se não foi feito nenhuma compra. Não foi feito absolutamente nada. Então, menos mal. Esse é um alerta que a gente precisa fazer, que as pessoas ficam assim, mas será que os meus dados vão vazar? Será que já... Gente, já vazaram. Já vazaram, todo mundo tem acesso. A gente teve, em janeiro de 2021, a gente teve um mega vazamento de dados no Brasil, que foi o maior vazamento de dados da história. 230 milhões de brasileiros tiveram dados vazados. Vazou dado até de gente morta, porque não tem 230 milhões de habitantes. É verdade. Vazou dado até de gente morta. E agora, esse mês, foi colocado à venda na Deep Web dados do Serasa Experian de 75 milhões de brasileiros. Meu pai. Esse mês foi colocado à venda na Deep Web pacote de dados de brasileiros. E esses pacotes de dados estão sendo comercializados já com muita frequência. Então, e a lei de proteção de dados? A lei geral de proteção de dados, ela funciona, ela produz efeitos. A questão é que ela não vem para acabar com os vazamentos, ela não combate o vazamento de dados. O que a Lei Geral de Proteção de Dados basicamente faz é dar poder para você, usuário. Você, usuário, vai poder responsabilizar aqueles que não tiveram os cuidados necessários com a tutela dos seus dados. Antes você não tinha uma lei que falasse que a empresa X é obrigada a proteger os seus dados e informações. E o que acontecia? Essa empresa X, inclusive, compartilhava seus dados com todo mundo. Agora não. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para definir que você é o titular dos seus dados, você define com quem os seus dados podem ser compartilhados ou não, você vai dizer para o que os seus dados podem ser usados e se alguém usar de forma indevida, você pode tomar providências para processar essas pessoas. Esse é o objetivo da LGPD. É regular a coleta e tratamento de dados no Brasil. Mas ela não vai evitar vazamento. O que evita vazamento é a empresa investir em segurança. E quando que ela vai começar a investir em segurança? Quando começar a tomar multa por causa desses vazamentos. Porque tem muitas empresas, não sei se empresas, são pessoas golpistas que vendem cadastro de lojas. Por exemplo, tem uma loja grande que tem uma série de pessoas cadastradas, eles conseguem vender. Como que eles fazem isso? Sem ser pode ser até funcionário de loja. Pode ser funcionário da loja, pode ser por hackeamento do servidor, mas geralmente é alguém de dentro que consegue pegar. Me fala, doutor, sobre hackers. Porque invadem, eles entram em qualquer sistema, ele entra no banco, tira seu dinheiro, pode fazer muita coisa. Como que funciona isso e quais são as penalidades se um hacker foi descoberto? Nós temos alguns artigos no Código Penal que tratam desse assunto. A gente tem, por exemplo, o artigo 154A do Código Penal, que fala exatamente de invasão de dispositivo informático. Se alguém invadir seu computador, é crime. Só que é o seguinte, o hacker, ele geralmente não é uma pessoa que necessariamente faz o mal. Existem algumas classificações. White Hat, Black Hat, etc. Os hackers que são os chamados White Hat geralmente são aqueles que são voltados para a área de segurança de informação. É o cara que realmente é um hacker, o cara realmente trabalha com vulnerabilidades, etc. Mas ele acaba contratado pela própria empresa para dizer, vem cá, você descobriu uma falha na minha segurança, então eu vou te contratar agora e melhora a minha segurança aqui. Então é o cara que vai trabalhar para desenvolver ferramentas de segurança. E tem o Black Hat mesmo. Aí podem entrar também os crackers, que são piores que os hackers. Esses realmente são criminosos online. E aí vem um ponto que é interessante, porque a maioria deles não trabalham assim com linguagens de programação avançadas, etc. Eles trabalham muito com uma coisa que a gente chama de engenhosidade social.
A expressão engenharia social é errada, a gente tem que destacar isso. Engenhosidade social, o que eles fazem? Eles vão pegar você, vão ver a sua rede social, vão coletar o máximo de informações possíveis e a partir das suas informações que você mesmo forneceu, eles vão começar a tentar descobrir outras informações sensíveis, como, por exemplo, senha, alteração de cadastros, etc. Um hacker pode pegar suas informações, ligar, por exemplo, para uma operadora e falar assim, olha, eu sou o titular da linha tal, eu queria fazer portabilidade para outra operadora. Ah, tudo bem, o que você precisa? Ah, preciso só do seu nome e do seu CPF. Ele dá o nome, dá o CPF e fazia portabilidade. Só agora, em 2023, esse mês agora, de agosto, que a Anatel falou que a partir de agora tem que ter uma confirmação de texto para poder fazer a portabilidade. Agora, em 2023, eles criaram esse mecanismo de segurança. Porque desde 2020, 2021, já havia esses casos de portabilidade indevida. Um monte, né? Se eu chegasse numa operadora com o seu nome, o seu CPF e a sua linha telefônica, pronto, eu poderia pegar para mim a sua linha telefônica. Olha só. E com a sua linha telefônica na mão, o que eu posso fazer? Autenticação de 2 fatores. Eu posso acessar todas as suas redes sociais. Explica uma coisa que é golpe, que a gente conhece muitas pessoas, amigas inclusive, que participaram. Quer dizer, clonar o telefone. Eles pegam a fotografia, pegam o seu telefone e liga para as redes sociais, para onde você tem contato, e pede dinheiro. Isso aconteceu com a minha filha, aconteceu com pessoas amigas. Com muita gente. Já fizeram comigo. Botaram a minha foto para pedir dinheiro para os outros. Eu falei, gente... Não é, que é isso? Mas logo eu... Só que o Pix é errado, manda nesse, né? Aí a gente fica pensando, poxa, mas o que está acontecendo? Gente, isso aí também é crime. Artigo 307 do Código Penal, falsa identidade. É sempre a mesma história. Anota meu número novo. Ou porque agora é meu número de trabalho. Ou porque eu derrubei o celular e quebrou a tela. Não sei qual é a relação de quebrar a tela. Doente, eu preciso de ajuda. Meu tio está doente, eu preciso de dinheiro. Minha avó, minha mãe. Gente, recomendação básica. Vou tentar te atender, tá bom? Para de conversar com a pessoa, passa a mão no telefone, liga para a pessoa e fala assim, fulano, para que você está precisando de dinheiro? Não estou precisando. Então... Cuidado que clonaram o seu telefone. Não, exatamente, não sai passando polícia, Pix, né? pô. É polícia, né, boletim de ocorrência, precisa. Doutor, é o seguinte agora, que parece que uma inovação. Nós temos recebendo informações, isso sai na imprensa, todo mundo comenta, que brevemente os bancos não terão mais atendimento pessoal, que futuramente a inteligência artificial estará tomando conta. Hoje, realmente, você não precisa ir na agência bancária, a não ser que você precisa retirar dinheiro em espécie. Exatamente. Caso contrário, é transferência, é Pix, etc. Isso aí vai acontecer mesmo? Quer dizer, as pessoas, os bancos, principalmente a maioria dos bancos, estão fechando algumas agências e estão reduzindo o atendimento pessoal. É uma tendência, ainda mais com o Drex chegando aí agora, que é o real digital, né? A tendência é que até o dinheiro de papel perca espaço. Então, cada vez mais a gente vai ser empurrado para o digital. Por que essa transição não vai ser tão fácil? Porque a gente precisa saber que ainda existem pessoas em rincões mais isolados que não vão ter acesso à internet. Então, não adianta você fazer um processo de informatização pleno se você não tem uma cobertura de internet plena no país. Porque tem muitas pessoas que não têm nem celular. Tem muita cidade no interior que não tem nem internet, agência bancária. Depende de lotérica para poder fazer as coisas. Então, assim, a tendência é realmente a gente partir cada vez mais para essa virtualização. Mas essa virtualização ela ainda vai existir concomitante com o atendimento pessoal por muito tempo. Até que a gente consiga uma cobertura de internet plena, até que a gente tenha, por exemplo, uma população 100% conectada, aí pode ser que a gente consiga fazer essa transição completa. Porque quando nós vamos no banco, às vezes eu tenho que falar com o gerente alguma coisa, a gente encontra 80% são pessoas idosas que vão no atendimento pessoal. E se vai num caixa eletrônico, sempre tem alguém para orientar. Olha, é aqui que você faz isso, isso, isso. Então, o senhor tem toda a razão. Existe uma resistência muito grande com relação aos aplicativos de banco, porque aí você vê qual que é o problema das fraudes nesse caso. Se você faz um levantamento das fraudes que ocorrem hoje no Brasil envolvendo esses golpes de Pix, de invasão de conta bancária, de empréstimo, de transferência não autorizada, você pode verificar que a esmagadora maioria das vítimas são aposentados e pensionistas. Exatamente. Que não sabe, né? Exatamente, são as pessoas que não têm então, eles não têm aquela versatilidade, não têm aquele domínio da tecnologia. E aí, de repente, está em casa, recebe uma ligação
de alguém que fala, ó, doutor fulano de tal, CPF tal, você mora na rua tal, o cara começa a dar todos os seus dados. Ó, se você tem conta no banco tal, sou eu aqui da agência tal, acerta todas as suas informações. Então, alguém fez um empréstimo aqui no seu nome, eu vou te ajudar a resolver isso. Não vai ajudar a resolver. É o golpista querendo te enganar para fazer você dar acesso a ele ao banco. Por isso eu falei, o hacker ele não trabalha hoje com vou sentar no computador e vou invadir com o meu computador. Não. Ele usa de engenhosidade social. Ele usa suas informações para convencer você a dar acesso à sua conta. E aí ele vai ter todas as suas informações para isso. Por isso que eu falei, é preciso começar a criar essa cultura de segurança para desconfiar das coisas. Entrou em contato falando que alguém fez um empréstimo no seu nome? Ó, muito obrigado, vou falar com o meu gerente, tá? Desliga o telefone e vai falar com o seu gerente. Não resolva nada pelo telefone se te ligarem. Porque se você fizer isso, você ainda pode cair num golpe. Doutor, eu quero fazer mais 2 perguntas para encerrar a nossa entrevista, que está uma maravilha. Por exemplo, as pessoas dizem assim, olha, o seu telefone mesmo desligado à noite, alguma coisa assim, alguém pode estar ouvindo sua conversa, usando o que você está fazendo, ouvindo você conversar. Isso aí existe realmente ou é fantasia? Olha... Está desligado, mas está conversando com sua esposa, fazendo alguma atividade, está desligado o celular, mas estão gravando lá. Existe uma grande polêmica com relação a isso. O Google e a Apple, que são os principais produtores hoje, eles afirmam que não, que os sistemas operacionais não estão captando sua voz. São criptografados, eles usam ruído branco, usam um monte de recursos para não te ouvir. Só que a gente sabe que está ouvindo. Você quer uma prova disso? É o assistente pessoal que você pode ter na sua casa, como, por exemplo, a Alexa. Se você falar Alexa, ela responde na hora. Ela está ouvindo. E, inclusive, nós tivemos um caso curiosíssimo que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma Alexa que foi utilizada como testemunha de um crime. Olha só. O que aconteceu? Um caso de violência doméstica, não havia testemunhas. O que os advogados da vítima fizeram? Oficiaram a Amazon para que a Amazon fornecesse as gravações ambientais da Alexa. Eles queriam saber, a Alexa não está ouvindo o tempo inteiro? Então, eu quero saber se ela não gravou isso. E a Amazon falou, sim, ela gravou. E juntou, e tinha gravado na Alexa, ambientalmente falando, toda a discussão, toda a agressão, todo o ato de violência. O pessoal começou a discutir. Então, peraí, a Alexa ela foi testemunha, ela foi prova, o que ela foi? Mas mostrou que está ouvindo. Mas pela lei, eu acho que não tem como caracterizar a prova, né, doutor? Não, mas assim... É uma prova nula, né? Mas aqui no Brasil seria até, mas lá fora foi aceita. Lá fora foi aceita. Então, aí você vê... Poxa, peraí, então a Alexa está me ouvindo o tempo inteiro. Fora, então. Não, eu tenho uma, poxa. Então a gente fala, se a Alexa está ouvindo, por que o celular não está? E aí o que alimenta essa discussão também? Às vezes a gente está aqui conversando de direito digital, a gente está conversando de dia a dia, de notícias. Vamos imaginar que a nossa conversa aqui fosse sobre carro. E a gente fica aqui 1 hora conversando sobre carro com o telefone em cima da mesa. E você não mexeu no seu telefone. Daqui a pouco você vai mexer no seu telefone e começa a aparecer um monte de propaganda de carro. Não é coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Verdade, isso que o senhor está falando é uma grande verdade. As pessoas podem até fazer teste, porque isso já aconteceu. A gente percebe que fala, puxa vida, agora há pouco eu estava conversando sobre esse assunto e está aparecendo aqui no Facebook, no Instagram, vem aquelas propagandas, saiba mais, etc, etc. É isso aí. Tome muito cuidado, isso aqui é um perigo, né? Doutor, me fala sobre bitcoins. Vamos lá. Criptomoedas. Criptomoeda está bem na onda agora, porque no final de 2022 a gente teve a aprovação da lei, o marco legal dos criptoativos, a 14.478. O que é uma criptomoeda? O que é um criptoativo? Ele é um sistema descentralizado de pagamento que usa uma tecnologia chamada blockchain. É um protocolo de confiança. Para eu explicar de uma forma super simples o que é o blockchain, o que é esse encadeamento de blocos. Um dado no seu computador, ele tem 3 características. Ele pode ser copiado, ele pode ser alterado ou ele pode ser transferido. O que a blockchain faz é eliminar 2 dessas características. Eu não tenho como alterar e eu não tenho como copiar. Eu só posso transferir. Por isso ele é um protocolo de confiança. Se você tem um Bitcoin e você transfere para mim,
Ele sai da sua carteira e vem para a minha. Você não tem como copiar o Bitcoin para me mandar e você não tem como transformar um Bitcoin em 10 Bitcoins. Você não tem como alterar. Você só transfere. Qual é a principal vantagem das criptomoedas? Como elas são descentralizadas, elas não precisam de uma regulação central. E essa tecnologia da blockchain não serve só para criptomoeda, ela serve para qualquer serviço de autenticação que você precise. Aí entram, por exemplo, tokens não fungíveis, entram smart contracts. Imagina você conseguir substituir a escritura de um imóvel por um token eletrônico. Isso já está acontecendo, isso já existe. Eu tenho uma casa, eu posso tokenizar essa casa, eu posso fazer uma representação eletrônica dela num arquivo na blockchain. Se eu transferir esse arquivo para você, da minha carteira para a sua carteira da blockchain, a casa que é minha automaticamente passa a ser sua. E eu nem preciso mexer com transferência de escritura. Quer dizer, nada. Exatamente. Então, olha o potencial que a blockchain tem e as próprias criptos têm para revolucionar o que a gente conhece. É possível ter golpe em cima disso, né? Com certeza, porque como é um sistema descentralizado, ele pode servir, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Aí entra a importância da gente ter uma regulação como a gente tem agora, 14.478, que define regras para as corretoras. As corretoras só vão poder atuar com a anuência do órgão fiscalizador, que é o Banco Central. E você agora tem um crime novo dentro do Código Penal, que é o artigo 171A, que é exatamente para pirâmides financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos. Maravilha. Dr. Chaya, puxa vida, foi muito bom, viu? Foi muito bom conversar com o senhor, ter esclarecimentos. E eu vou convidá-lo dentro de algum tempo a mais para o senhor falar sobre o meio ambiente, que o senhor é especialista em direito ambiental. E nós precisamos conversar e esclarecer a população sobre esse assunto que é muito sério, muito grave também. O pessoal fala de aquecimento global, a Antártida está acabando o gelo, está esquentando, o mar está subindo, é uma coisa de doido aí. E vamos conversar com o doutor sobre isso. Muito obrigado, um abraço. Eu agradeço de coração a sua presença no nosso programa hoje. Que é isso, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 19 horas, com o nosso Tereré na Guampa, sempre com um assunto importante para você. Sempre ao lado da justiça, do direito, da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Até a semana que vem.